Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live. Vou esperar agora as meninas entrarem, Marta, Nelly. Então, estamos aqui para conversar sobre o uso excessivo de telas. Então, eu sou a Bianca, psicopedagoga, Marta, fono e a Nelly TO. E nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês e também para ouvir de vocês. Se quiserem escrever aí nos comentários, fiquem à vontade, para a gente conversar um pouquinho sobre o uso excessivo de telas e quais são as consequências desse uso excessivo, principalmente pensando nas nossas crianças, né? Então, bora lá, vamos começar? Nelly, fica à vontade. Boa noite, eu sou Nelly, terapeuta ocupacional e parceira aqui dessas duas queridas amigas. Enfim, vamos lá. A gente falar de uso excessivo de telas já virou um tema muito comum. Todo mundo tem falado, todo mundo tem levantado os prejuízos, mas assim, a gente não pode esquecer também dos benefícios que a tela pôde nos oferecer, né? Tanto na saúde, quanto na educação, quanto no dia a dia mesmo. Banco, notícias, enfim, é uma lista enorme que a gente poderia fazer agora. Mas, hoje, né, nessa live, a gente quer falar um pouco mais sobre os prejuízos mesmo, focar mais nesse assunto. E eu vou estar falando um pouco mais dos prejuízos no corpo e na visão, tá? E depois a gente vai passar para a parte da comunicação e da aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de falar, assim, é de fazer uma reflexão. Quando a gente está usando as telas, eu falo a gente, mas é para a gente pensar na criança, no jovem, nos adultos, em todo mundo, e cada um que está aqui também poder pensar em si próprio. Assim, enquanto a gente está na tela, o que a gente está deixando de fazer, né? Então, eu acho que é uma pergunta para cada um sair daqui, ou parar e pensar o que deixa de fazer, ou o que seu filho deixa de fazer, ou o que seu aluno deixa de fazer, enfim, né? Acho, Nelly, que a gente pode pensar, nós que somos mais velhas, né? Pensar como era a vida antes das telas. Então, a gente tentar retomar, né, essa vida antes das telas. Quando você fala o que a gente deixa de fazer quando está nas telas, a nossa criança que nasceu com a tela talvez nem saiba o que isso significa, mas a gente sabe muito bem, né? Então, vamos fazer aí rememorar o nosso passado e lembrar disso aí com a dica da Nelly. É um bom jeito, porque a gente deixa de jogar, a gente deixa de conversar com os amigos, de brincar, de ter mais lazer. O lazer não é só na tela, né? Então, assim, tem muitas coisas de correr, fazer esporte, imagina, né? Então, assim, a gente deixa de fazer isso em pró das telas, né? Quando a gente vê, a gente está hipnotizado mesmo, né? E as crianças, jovens, adultos, todos acabam ficando assim. Então, vamos lá. Os efeitos negativos, né? Os prejuízos que a gente tem com o uso excessivo da tela, pensando assim no nosso corpo. Então, a gente acaba, enquanto a gente está na tela, não tendo uma percepção real do entorno. A nossa leitura do entorno fica prejudicada. Então, assim, audição, visual, né? Quem aqui já não vivenciou, sei lá, um filho, um aluno ou um adulto ligado na tela e você entra na sala, sai e a pessoa nem percebe, né? Então, olha só o efeito que dá, né? E também a gente não percebe e não consegue ouvir muitas vezes o que o nosso corpo está pedindo ou está precisando. Às vezes você está com fome, às vezes você está com sede, você esquece de piscar enquanto você está lá hipnotizado, que é essencial para a saúde visual. Então, assim, a gente precisa cuidar desse uso excessivo de telas, senão a gente vai ter, já está tendo, né, muitos prejuízos, não só corporais, mas em várias áreas do desenvolvimento, como a gente vai falar aqui, né. Estudos dizem que muitas pessoas estão com questões de ordem na coluna corporal,
por conta do uso excessivo de telas. Então, assim, eu acabo usando a tela deitado, sentado, em posições erradas e acaba acometendo, né? Acaba dando cifose, escoliose, lordose, dores em músculos que não deveriam estar doendo, por exemplo. Então, assim, é muito importante ter esse olhar e conseguir escutar esse nosso corpo, o que ele tá, porque ele vai dando sinais com dor, né, com fome, né, que é para a gente poder escutá-lo e respeitá-lo. Existe um estudo também que fala do peso do celular, na verdade, do peso da nossa cabeça enquanto a gente está usando o celular. Quando a gente está aqui na postura ereta, e com o celular bem na nossa frente, assim, a nossa cabeça pesa 4 quilos. E cada vez que a gente vai pondo o celular mais para baixo, ele pode pesar até 27 quilos a nossa cabeça. Então, imagina a mesma coluna segurando 27 quilos, a nossa coluna, que segura a nossa horas, cabeça. né? E são horas nessa posição, Exatamente. né? Imperceptíveis, são horas. Então, o quanto que isso é muito mais impactante, porque não são minutos. Quando a gente vê, passou 1 hora que você está naquela mesma posição. Então, exatamente. A quantidade de tempo sem comer. Ou, em outras situações, assim, outros estudos dizem que a obesidade aumentou, né? Por conta de ficarem na frente da tela, não jogar, não fazer esporte, não comer direito, comer rapidinho coisas que tem perto de casa, né? Assim, que tá lá rapidinho, não cuidando da sua alimentação e do seu corpo. A gente também pode levantar questões de problemas com sono. Por quê? A luz do celular, eu vou usar celular, mas são todas as telas, tá? A luz do celular é muito parecida com a luz solar, que é a luz azul. E ela interfere, ela engana o nosso cérebro, porque é noite e a luz azul vem e fala, não, é dia, é dia. Então, o hormônio melatonina não é produzido da forma, na quantidade certa que ele tem que ser produzido. Então, não avisando o corpo que é hora de dormir. Então, né, existem várias pessoas que falam, 2 horas antes de dormir, desliga o celular. Eu acho que até mais cedo deveria. É a famosa tá? higiene do sono, né? Para a gente conseguir ficar um pouquinho longe das telas. Até porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, vamos dizer assim. O que é a luz do sol e o que é uma luz parecida com a do sol, mas que não é sol. Então, para o nosso cérebro não faz diferença a origem dessa luz. O que interessa é que ele fica alerta quando ele recebe essa luz, né? E essa higiene do sono é bastante importante. E a gente ouve falar muito que muitas pessoas estão desenvolvendo aí essa insônia, mas que muitas vezes ela é causada pelos nossos hábitos e não por algo patológico, né? Por uma doença que a pessoa já tenha, por exemplo. Então, existem sim pessoas que têm insônia por outros motivos, mas é pensar que isso pode ser causado ou piorado, potencializado por conta do uso do celular aí, indiscriminadamente, independente de hora, de tempo e de tudo mais, né? Também não pode esquecer que quando a pessoa está no celular, não é que ela está no celular. Via de regra, crianças e jovens estão em jogos que são altamente excitantes. E cada vez eles querem ficar mais. E essa adrenalina, né, que eles querem do jogar também faz com que eles não consigam relaxar para poder dormir. Então a gente vai somando fatores de risco para não ter uma boa noite de sono e que a gente sabe que vai impactar no dia seguinte no rendimento de qualquer pessoa, seja adulto ou seja criança. Imagina isso ao longo prazo, né, Marta? Então, assim, é um dia, então, ok, é um dia, mas isso não é um dia, são vários, são anos, são meses, e aí se torna um hábito e a gente não consegue mais mudar, ou fica muito mais difícil, muito mais desafiador a gente conseguir fazer essa mudança, né?
Com certeza. É isso mesmo que acontece, né? Enfim, e tem outros prejuízos também. A gente já viu também em alguns estudos o quanto de como a saúde mental das crianças, jovens e adultos está ficando alterada por conta dessa excitabilidade, do imediatismo, que a gente vai falar, que vocês vão falar depois sobre isso, mas que isso também é uma questão muito importante e significativa, né? A irritabilidade, a ansiedade, a depressão que aparece junto com esse uso excessivo de telas, além da questão social mesmo, né? Os jovens estão se falando, e adultos também, estão se falando muito mais via celular do que presencial, né? Então, Verdade. complicado e atrapalha muito, né? E questões de ordem visual com certeza aparecem com esse uso excessivo de telas. Não tem como separar. Essa percepção do entorno já foi falado que fica alterada, né? Então, assim, eu não estou conseguindo perceber o que está acontecendo no entorno, por conta do uso excessivo de telas. Então, assim, e a gente sabe que, assim, 80% das informações que chegam a nós é via visão. Então, assim, é muito, né? A importância do sistema visual é muito grande. Então, assim, habilidades perceptuais, né? E habilidades essenciais ficam alteradas. Como, por exemplo, sabe aquela criança com dificuldade de cópia da lousa? Que precisa do dedo, ou que tem muito medo da bola, sabe? No esporte. Ou que, assim, se perde na hora de procurar qualquer meia na gaveta, ou na escola, alguma coisa, né? Então, assim, ou crianças até que trocam letras de lugar, né? Tudo isso pode ter uma questão visual influenciando. E as telas podem ser uma das causas para. Tá? Então, assim, atenção, por exemplo, crianças que têm uma atenção mais reduzida ou uma agitação corporal, pode estar associado a questões de ordem de funcionalidade, de processamento visual. E a gente precisa ficar atento, né? E com certeza, se a tela, se não for a causa inicial, com certeza o excesso de telas vai prejudicar ainda mais. Ele né? vai colaborar Porque a para gente... esse prejuízo, né? De certa forma. Ele colabora para o prejuízo. Exatamente. Eu falava com a Marta Exatamente. uma vez, acho que foi até com a Marta que eu conversei sobre isso, que quando a gente era mais, né, nós crianças, e a gente estava no carro, a gente olhando pelas ruas, olhando a placa dos carros, olhando as placas dos Paisagem. comércios, né, a As paisagem. nuvens. Isso, exato. E que hoje a facilidade desse recurso tecnológico pequenininho, que a gente sai com ele para todo lugar, e que hoje grande parte das famílias, cada um tem o seu, a gente entra no carro, então eu estou aqui imaginando, né? A gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz é essa posição da cabeça que você disse. A gente joga a cabeça para baixo. Então já vem aquele super peso. E aí a gente também fica cego, surdo e mudo para o mundo e ao entorno. Então a gente não olha mais nome de rua, a gente não olha mais nada, a gente nem conversa, nem interage socialmente com as pessoas que estão no carro junto com a gente. Então, assim, o quanto de prejuízo que a gente tem desses canais sensoriais, que é a porta de entrada de todo o conhecimento que a gente pode adquirir, e não é só conhecimento acadêmico, conhecimento escolar. A gente está falando de conhecimento de mundo, para ser cidadão, para ser uma pessoa, né, para viver o mundo, para se socializar com as pessoas. Então, independente de conteúdo conceitual, acadêmico, escolar, enfim, os prejuízos que a gente tem, e claro, aí a Marta pode falar melhor, de vocabulário, porque a gente também tem um repertório muito menor de informações a partir do momento em que eu me fecho naquele mundinho do meu celular e eu passo a não interagir nem com as pessoas do carro, nem com o ambiente que eu estou. Então, há tempos atrás, se a televisão seria uma coisa ruim, né? Mas pelo menos a televisão ela estava presa em algum lugar. Então, a gente não ficava naquele lugar o tempo todo. Agora que a gente tem esse recurso que está com a gente o tempo todo e que ele faz de tudo menos ligar, que é o que para o que ele foi inventado, para falar a verdade, é que a gente
começa a ter essa percepção de ou ser a causa dos prejuízos ou ser aquele aspecto que potencializa as dificuldades que já existem naquele indivíduo, naquela criança, naquela condição de vida, né? E também eu acho que uma coisa importante é que às vezes a pessoa fala, mas meu filho é pequeno, eu não dou celular. Muitos carros hoje vêm com aquelas mini TVzinhas acopladas ao assento dianteiro. Então já se liga no desenho, ou quando não tem atrás, tem aquela tela no console da frente do carro, que as crianças acabam ficando assistindo o tempo inteiro. Então não é só não dar o celular, né? Ou, fulano ainda é pequeno, não tem o celular. Mas tem uma outra maneira dele também estar meio que como uma viseira, sem olhar Exato. para o redor, né? E também Das coisas. o uso passivo do celular também influencia Sim. muito, né? Eu não estou olhando o celular, mas a minha mãe que está do lado, ou minha amiga que está do lado, ou não importa, está com o Isso. celular. Isso também interfere bastante, né? No lugar que o celular está ocupando na nossa vida mesmo, né? Sim. Agora, voltando, assim, se eu não brinco, né? Se eu não faço coisas que eu deveria estar fazendo, né? E troco pelo celular, com certeza, meu desenvolvimento motor, minhas habilidades motoras, meu desenvolvimento cognitivo, meu vocabulário, minha linguagem, né? Meu emocional, minha aprendizagem, todo o meu processo, todas essas áreas vão estar influenciadas, né? Então, assim, passo a vez agora para a Marta Fono falar um pouco mais sobre a linguagem. Eu acho que eu queria começar dizendo que se comunicar com o outro oralmente sempre foi uma maneira das pessoas consolidarem relacionamentos, né? Era uma maneira de você trocar ideias, de você trocar pensamentos, de você divergir, discutir, mas enfim, de você estar perto de outra pessoa. A, a comunicação oral era um jeito como as pessoas não só contavam histórias, né? E aí eu não estou falando de historinhas de fada, mas histórias de vida, né? Do seu passado, mas as pessoas conseguiam quando você está falando com alguém, você está olhando para o rosto dessa pessoa, para o olhar dessa pessoa, para os gestos, para o contexto que está, aonde você está. Então, se eu estou na feira e viro e falo, nossa, que abacaxi! Óbvio que a pessoa vai saber que eu estou falando de um abacaxi real. E se eu estou num restaurante e de repente eu falo, nossa, que abacaxi! Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de algum problema. Então, essas pistas que a gente fala que são extra a fala propriamente dita, as pessoas iam aprendendo no decorrer desse relacionamento e dessa contextualização da comunicação oral. Era uma coisa imediata e ao vivo, sim, porque você fala, você aguarda a resposta, o outro fala, você aguarda a resposta. Tinha esse tempo para você estar conseguindo fazer uma interpretação, uma inferência, responder dessa ou daquela maneira. E no caso da comunicação escrita, se a gente for pensar na época de cartas, né? Então tinha um tempo que você esperava, você perguntava se tinha chegado algum comunicado e seguramente se chegava um telegrama, você já sabia que era uma notícia urgente, boa ou má, mas era algo muito urgente. Então, as pessoas também tinham uma maneira de se colocar em cartas de páginas e páginas, porque você precisava, pela escrita, detalhar aquilo que você não conseguia estar falando ao vivo e em cores. Com a tecnologia, óbvio, a gente encurtou distâncias, a gente conseguiu agilizar esse processo de comunicação e se criou uma. Então, só retomando, a gente estava falando da parte da comunicação escrita, das cartas, o quanto as pessoas ansiavam e esperavam por essa comunicação e o quanto a gente era detalhista nessa escrita para poder explicar aquilo que a gente não conseguia explicar ao vivo e em cores, porque a gente estava longe da pessoa. Com
o advento da internet, das mídias sociais e do WhatsApp, e do Instagram, e do Facebook, enfim, dos grupos sociais, assim, a gente começou a ter uma ilusão de que você pode estar ao contato com a pessoa o tempo inteiro. E por conta disso, parece que eu tô mesmo em contato com essa pessoa. Mesmo que eu envie uma mensagem, essa pessoa demora um tempo para me responder, porque naquele momento a pessoa não está disponível. A pandemia agravou muito isso. De um Com jeito certeza. bom, eu acho que a pandemia mostrou que era possível a gente manter contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo, a pandemia fez com que isso desse uma ilusão de que isso basta, que eu não preciso estar ao vivo com as pessoas. E gera uma ansiedade muito grande quando você algumas pessoas que enviam a mensagem não conseguem aguardar que o outro não respondeu ainda. E aí você fica olhando se ticou uma, se ticou duas, se ficou azul, se a pessoa viu ou não sua mensagem, se a pessoa está online, a pessoa acaba tendo que ficar disponível, entre aspas, 24 horas por dia. É, Isso no âmbito pessoal. No âmbito profissional também se gera uma questão importante, porque tanto funcionários como chefes ou parceiros de trabalho acabam achando que você pode falar a qualquer hora do dia e da noite. No caso das crianças, eu acho que e dos jovens, eu acho que é um pouco mais complicado, porque nós que já temos um repertório de vivência de comunicação oral, dessa espera, desse aguardar o outro, a gente tem uma experiência de vida. Essas crianças já são nativas dessa era digital, e para eles, não receber a resposta, não receber a curtida, né? No seu Face, no seu Insta, no seu TikTok, enfim, acaba gerando uma angústia e uma ansiedade e questões importantes de saúde mental para as crianças, porque eles não têm o antes de como era, né? Eles já são nativos dessa área. Eu acho que é importante a gente entender que as pessoas também acabam ficando mais aceleradas por conta dessas mensagens. Então, algo que é muito comum hoje é as pessoas aumentarem a velocidade para ouvir mais rápido uma mensagem de 1 minuto. Então, você põe 1,5, 2 pontos, sei lá, 2 vezes para você ficar mais rápida. E isso interfere muito no que a gente capta da mensagem oral, em termos de entonação de voz, da pausa, do silêncio. A consequência disso é que quando eu preciso fazer inferências ou sacadas, como uma piada, ou se a pessoa está sendo irônica ou não, eu perco isso completamente, porque essa voz aumentada de velocidade é como se fosse uma voz de robô. Então, Exato. isso altera muito a nossa interpretação. Outra coisa que eu acho que é muito complicado, com as mídias, os textos estão ficando menores. No WhatsApp, por exemplo, as pessoas nem fazem textos. Eu acho que nas mídias também, Instagram, TikTok, agora ninguém mais faz texto, só grava filminho de 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos. E você acaba precisando falar coisas de um jeito extremamente sucinto. Então, de um lado, você trabalha muito a síntese, mas por outro lado, a descrição que você precisa para poder ter uma riqueza de detalhes, você está perdendo, tanto no oral como no escrito. A segunda coisa, quando você vai escrever algo, por exemplo, no WhatsApp, via de regra, ou a gente põe figurinhas, emojis, abreviações, então, beleza, virou BLZ, ok, virou Um um dedão para joinha. cima, né? Obrigado, virou um TKS, por exemplo. Então, a gente acaba também mudando a nossa forma de escrita, e isso tem um impacto importante no ambiente, principalmente acadêmico, porque é onde isso vai ser muito exigido. E acho que é importante as pessoas estarem atentas ao como a linguagem está se modificando e a língua por conta de todas essas
mudanças que a gente acaba compartilhando, não importa se você é a favor ou contra. Tem pessoas que. Só quero colocar uma coisa que eu acho muito importante, que tem sido uma discussão agora, principalmente aqui em São Paulo, por conta da proibição do celular nas escolas a partir do início de 2025, das pessoas falarem, ah, não, ou tem um movimento, por exemplo, Desconecta, que diz, não, o celular só após os 14 anos, não pode ter celular. Eu, pessoalmente, acho que tudo que você coloca de uma maneira extremamente radical, você só está ensinando os jovens a maneiras de burlar isso. Então, eu acho que a gente só vai Exatamente. ter condições de lidar com as coisas que são negativas do uso excessivo de telas se a gente tiver um pacto social de tentar se olhar, né? Os adultos se olharem para poderem ser exemplo para as crianças e para os jovens do quanto eles também estão usando muito esse celular. Na presença de crianças, o quanto eles não estão brincando, o quanto eles não estão conversando. Um exemplo que eu sempre dou para os pais que eu atendo, eu falo assim, às vezes as crianças parecem folhas levadas ao vento. O pai vira e fala assim, vamos para o shopping. E aí a gente tem 10 milhões de shoppings em São Paulo. E aí o pai sempre vai, sei lá, no Pátio Higienópolis. E aí, de repente, ele resolve ir no Morumbi. Mas ninguém explica por que vai em outro shopping. Então, eu sempre coloco isso para os pais. Por que você mudou de shopping? Ah, é uma loja que não tem aqui, tem lá? Não, é um cinema que é diferente. É um restaurante, não importa o motivo. Mas eu preciso dizer, se eu quero que o meu filho me conte o que você fez na escola e ele vira e fala, brinquei, eu preciso também saber o que perguntar. Porque é verdade, ele brincou, mas se eu não descrevo as minhas ações como adulto, como pai, como avó, não importa, a criança também não aprende a descrever as dela. E aí eu acho que, assim, na escola, isso está ficando cada vez mais gritante, e acho que é importante a gente pensar nos impactos no processo de aprendizado do uso excessivo de telas, porque na escola meio que acaba precisando usar as telas, porque são recursos tecnológicos importantíssimos hoje em dia, no dia a dia escolar. E aí acho que a Bianca pode falar um pouco mais sobre isso. Exatamente. E aí a gente só vê, acho que eu começo por aí, a gente só enxerga os recursos tecnológicos como lazer. E, na verdade, eles não são só lazer, eles são uma ferramenta. E o uso que eu faço dessa ferramenta é que faz com que seja lazer, ou seja fonte de aprendizado, ou não. Então, acho que isso já existia, mas com a pandemia ficou muito evidente do quanto que é possível a gente aprender com pessoas que estão totalmente distantes da gente, fisicamente falando, no modo virtual. Então, a gente conseguiu conectar pessoas, a gente conseguiu ter acesso a cursos e a informações que nós não tínhamos, porque no presencial nem sempre era possível eu estar em outro, e às vezes eu nem tomava conhecimento daquilo que estava acontecendo num outro estado, num outro país. Então, hoje a gente tem acesso a essa informação. Então, acho que é sempre o uso que eu faço da ferramenta que faz a diferença. Acontece que boa parte das nossas crianças, elas estão acostumadas a enxergar o recurso tecnológico só como lazer, só como uma fuga. Eu só vou brincar, eu só vou jogar, eu vou escutar música, eu vou ver as pessoas. Então, o quanto que é importante a gente, enquanto escola, também ressignificar a utilização desse recurso. Então, por exemplo, né, temos lá, muitas escolas têm a sala de informática, a sala de tecnologia, a sala cada escola chama de um jeito. Mas a sala que tem lá o acesso aos computadores. Sempre que eu vou lá nessa sala, se eu deixar livre para as crianças brincarem e jogarem só o que elas quiserem, que mensagem eu estou passando com isso? Então, o quanto que direcionar esse uso da tecnologia para fazer pesquisas, para usar, inclusive, como meio de acessibilidade, que a gente tem uma quantidade imensa de recursos de acessibilidade que a gente pode usar. Boa parte dessa aprendizagem, ela acontece desplugada, né? E aí, então, a gente percebe que as crianças têm menos interesse, menos engajamento, menos envolvimento, porque tudo parece demorado demais, chato demais. Por quê? Porque quando a gente pega um livro de papel para ler uma história, mesmo que ele tenha ilustrações, depende da minha criatividade, do meu envolvimento com aquela história para eu conseguir interagir. Porque aquela história não brilha,
não fala, ninguém se mexe, não tem música. Então, o quanto que as crianças têm visto esses recursos como algo sem graça, algo chato. Existem livros para serem usados nos aplicativos? Existem. É legal acessar, sem dúvida alguma, existem recursos importantes ali. Mas a gente precisa oferecer para a nossa criança aquilo que eu acho que é a essência da vida, é o equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, né? Então, na medida que eu digo que nós estamos abreviando palavras, que a gente não escreve mais textos longos, que para a gente 1 minuto e meio, 10 minutos já é coisa demais, é tempo demais, mas nós temos uma memória da nossa infância, da nossa criação diferente. Então, não é uma questão saudosista de achar que a gente tem que jogar tudo fora. Eu sou uma super apaixonada pela tecnologia, faço uso dela, mas eu acho que a gente precisa mostrar para as nossas crianças que isso não é a única coisa que existe no mundo. A gente precisa mostrar que existem outras coisas e que eu posso usar esse recurso a meu favor quando eu precisar dele e nos momentos de lazer, sim, por que não? Tá tudo certo, a gente pode usar. Mas a questão que a gente traz aqui é o quanto que o desequilíbrio, né? A gente até fala do excesso, o quanto que o desequilíbrio é prejudicial. E não a ferramenta em si, mas a forma que eu uso. Então, a gente tem dificuldade nas crianças. Então, se a criança tem um vocabulário muito restrito, com certeza ela vai ter uma dificuldade nesse processo de alfabetização, no processo de interpretação de textos. A gente vai ter uma dificuldade significativa no raciocínio lógico, na inferência das informações. Então, a gente também vai ter dificuldade, por exemplo, na linguagem matemática, na capacidade de atenção da nossa criança, de rastreio visual. A nossa criança olha para aquilo que brilha. Mas é o que eu falei, na lição, na folha, na lousa, nada brilha. Tudo ali está monocromático. As coisas não são interativas. A gente tem uma dificuldade muito grande, como a Nelly já apontou, da questão corporal. E isso reverbera diretamente na escola. Crianças que têm o tônus muscular muito, então ela é uma criança mais... parece cansada, o tempo todo o corpo amolece, o tempo todo tá se derretendo, né? Na cadeira, em todos os lugares. Porque essa criança não está habituada a usar esse corpo, a brincar com esse corpo. Quantas crianças moram em prédio, tem parquinhos lá embaixo, tem várias coisas e as crianças descem com seus celulares e ficam brincando com os seus celulares. Se eu não tenho um desenvolvimento global da minha coordenação motora, automaticamente eu vou ter dificuldade na minha coordenação motora fina. E nesse momento da coordenação motora fina, eu vou ter dificuldade para executar as tarefas da escola. E aí, toda vez que eu for escrever alguma coisa, é muito mais sofrido, porque tudo cansa mais, dói mais, parece mais difícil. Então, eu, por exemplo, utilizo recursos tecnológicos aqui, aplicativos, para ensinar as crianças, para ajudar na alfabetização, na contagem, no reconhecimento de símbolo gráfico. Então, ele é um recurso importante. Precisa ser usado na escola, mas a gente precisa sempre ter uma intencionalidade. Não é usar indiscriminadamente só para se divertir, mas usar com parcimônia, usar com equilíbrio e usar de fato, para algo que seja produtivo, né? Então, acho que essa é a parte bastante importante da gente pensar. Eu acho que você falou, acho que tem duas coisas importantes aí na tua fala, né? E que surgiu hoje na live, que assim, é o equilíbrio, né? Do uso das telas, de tudo, na verdade, mas assim, com certeza no uso das telas, essa palavra equilíbrio é muito importante. E a questão da informação, né? Do quanto que as pessoas não têm a informação dos prejuízos ou das coisas boas até, que não precisa ser só lazer, como você falou. Então, a gente precisa cuidar disso e precisa informar, né? E assim, a gente também quer pensar junto com vocês, assim, de algumas ideias para as férias, né, Marta? Sim. Que eu acho que é importante para até quebrar esse ritmo de uso excessivo de telas e tentar encontrar um equilíbrio, né? Então, assim, eu falaria de brincar ao ar livre, de receber, de estar frente à luz do sol, de jogar, sabe, tiro ao alvo? É um jogo maravilhoso
para criança, jovem, adulto, qualquer idade. Joga tiro ao alvo, que é uma coisa muito boa, tanto para o corpo, quanto para a visão, quanto para o desenvolvimento global mesmo, né? E várias outras atividades e jogos no concreto, né? E com um amigo, e com outro, né? Com amigos, crianças, com jovens, que a gente possa olhar longe, também é um exercício muito bom. Só olhar longe, sabe aquelas nuvens que até a Bianca comentou aqui? Olhar para ver que formato que tem aquela nuvem, que se parece com o quê? Ver as árvores passando no carro, enquanto está caminhando ou dentro do carro. Olhar longe sem querer ver detalhes. Isso são algumas atividades e propostas que vai ajudar seu sistema visual e seu corpo. Se eu não né? tenho todo o tempo do mundo, o que eu faço com o tempo que eu tenho? Então, o tempo que eu tenho precisa ter qualidade. Não importa quanto seja, mas se ele for um tempo, eu preciso que ele tenha essa qualidade. Então, jogar bola, deitar na grama, olhar as nuvens. Então, fazer algo que você esteja experimentando, algo que não tenha relação com as telas, né? Uma coisa que eu acho que é importante, se a gente pegar esses lugares para onde a gente pode passear, e aí tanto faz, pode ser um parque, pode ser um museu, pode ser a casa da avó, pode ser em qualquer lugar, a casa do amigo, descer no playground do prédio. É importante que se converse, que se fale, que se conte de suas memórias. Então, olha, quando eu era pequena eu vim nesse parque, tá muito diferente. Eu morria de medo de andar de bicicleta ou não. Descreva as suas sensações, descreva o que vocês estão vivenciando, porque a criança vai aprendendo com essa descrição a identificar suas próprias vivências. A única coisa que eu acho que valeria a pena é evitem ir para shoppings. Eu sei que é difícil. Pode ir para shopping, tomar um lanche, para um cinema, tomar um sorvete. Mas não ficar horas e horas, porque aí vocês estão no mesmo ambiente de luz artificial, em que vocês ficam rodando rapidamente, e a gente acaba estabelecendo o mesmo padrão de não ter um contato com algo que é muito aberto. Não é que, nunca mais vou em shopping. Não, não é isso. Mas o importante é que a gente alterne. Para quem mora em São Paulo é uma cidade rica em vários museus, né? Em vários parques. Tem sempre um dia da semana que é totalmente gratuito. Os museus, em geral, são de terça-feira, porque de segunda eles permanecem fechados. Então, assim, não é só questão financeira, mas é estar a fim de... quer ir andar na Paulista? A Paulista está fechada. Quer andar no Minhocão? O Minhocão de fim de semana está fechado. Não precisa pegar uma bicicleta, basta simplesmente virar o rosto para o céu e sentir o calor do sol. Mas descreva, olha, que calor gostoso, né? Porque a gente não vive no silêncio. Isso que eu acho que é importante. E aí você constrói a linguagem, você estrutura um pensamento, você consegue usar isso em benefício do seu dia a dia na aprendizagem para a vida. Eu acho que isso é o mais importante. Você sabe, Marta, que você está falando, eu estava lembrando, né? Os meus filhos têm uma diferença de idade muito grande. E a minha filha, quando ela era bebezinha, eu lembro que eu ia com ela ao mercado, então eu botava ela lá naquela cadeirinha do carrinho de mercado, né? Sentava, e eu ia conversando com ela. Então eu passava pelos produtos e falava: olha, o irmão dela, né? Meu filho chama Arthur, e eu sempre falava o Tutu. E aí eu falava: olha, eu vou pegar o Todd, que o Tutu gosta, ele toma café da manhã todo dia com esse Todd. Então eu ia fazendo uma descrição para ela de todas as coisas. Então eu ia andando no supermercado e falando: vamos comprar isso, né? E aí, conforme ela foi crescendo, o hábito se tornou tamanho que ela mesma pegava papelzinho e fazia, claro, todas aquelas minhoquinhas, né, que as crianças fazem no início, imitando a nossa letra cursiva, e ela fazia, então, essas minhoquinhas que eram a lista dela de compras. Então, quando ela cresceu, quando ela começou a andar e começou a interagir com as coisas do mercado, né, porque eu fazia isso desde que ela era bebê, de nem engatinhar. Então, ela começava a andar pelos corredores e a falar. Claro que ela
colocava um monte de coisa que não tinha na lista dela, porque a lista era uma lista fictícia. Mas esse hábito de entender esse procedimento, de que a gente se organiza, de que a gente pensa no que vai querer comprar, de que a gente chega naquele lugar, para que aquele lugar serve. Então, eu acho que essa descrição, ela traz essa construção da linguagem, essa organização do pensamento, que é a base para que a gente consiga que as crianças leiam e interpretem os textos. Porque aí a gente fala, poxa, minha criança lê, mas ela não consegue interpretar um texto. Ela não consegue porque ela tem essa dificuldade de compreensão dessa linguagem. Então, o quanto que é importante a gente... E a alfabetização não começa lá no primeiro ano, quando está na escola. A alfabetização começa desde a barriga. Então, desde que a gente faz essa interação humana, de fazer essa conversa. E se a gente pegar o exemplo do mercado, por exemplo, o fato da criança pegar um produto, olhar onde está a etiqueta de preço e falar, nossa, esse é muito caro, isso é muito barato, essa comparação, ela já está fazendo uma estimativa, ela está trabalhando a matemática, ou seja, as coisas da escola, que é uma das coisas que as crianças questionam, onde que eu vou usar isso? Na vida, né? Não serve para nada. Então, acho que assim, é um jeito prático de se mostrar para a criança dessa vivência. Olha, aquela bicicleta está muito forte, está muito veloz, né? São conceitos que você vai trabalhando. Então, eu acho que, por um lado, as telas trouxeram grandes benefícios, cabe a nós adultos, né? Porque somos nós que precisamos nos regular para poder regular o que a gente exige da criança. Não dá para exigir algo que a gente não faz. Então, não adianta eu falar, o celular está proibido para você e eu estou o tempo inteiro plugada no celular. Ou no computador, não importa. Então, acho que isso é muito importante. E uma única coisa que eu queria dizer é que tentem saber o que os seus filhos estão assistindo. Seja o TikToker que eles acompanham, seja o ídolo do futebol, seja o desenho que eles assistem ou a animação. E enquanto estiverem assistindo, comentem sobre, olha, isso foi legal, isso não foi. Então, eu tenho vários pacientes, por exemplo, que mostram para mim coisas de TikTokers que eles falam que são trollagens, né? Que na nossa época eram as pegadinhas de muito mau gosto. Sim. Por algo para a pessoa escorregar. E aí, assim, conversem. Isso foi legal, esse comportamento? Você gostaria que fizessem com você? Porque, claro, a criança ri, acha engraçado e acha que isso é ótimo, porque alguém que é acompanhado por sei lá quantos mil seguidores, todo mundo acha isso legal. Não, não é legal. Não é ético fazer isso com outro. Então, para a gente poder ensinar padrões de ética, não é o que a gente fala, é como a gente age. E isso é linguagem, não verbal, mas é linguagem. Sem dúvida, perfeito. E não adianta dizer não assista. Eu vou proibir você de seguir essa pessoa. A gente tem que ensinar o pensamento crítico, a reflexão. A gente não vai conseguir pôr as nossas crianças numa boa. Não tem como. Então, a gente precisa ensiná-los a se defender disso. Sim. E a entender que o fato dele ter milhões de seguidores não valida as ações dele. Sim. Porque parece que, a partir do momento que a pessoa é famosa, né, na internet, na rede social, de acordo com a quantidade de seguidores que tem, tudo que fala é uma verdade absoluta. E que, na verdade, não. Essa pessoa pode estar trazendo ali informações que são muito mais negativas do que positivas. E olha que interessante, que legal, né? A gente começou no corpo, a gente foi para a aprendizagem, a gente foi para a comunicação, a gente foi para a saúde mental, a gente foi para todas as áreas, inclusive ética, né? Sim. Moral, ética, orientação. Então, assim, as crianças, os jovens, nós precisamos de supervisão, né? Que seja nossa moral na supervisão nossa, mas as crianças precisam de supervisão e precisam de orientação. E a gente é uma referência. Não dá para entrar num restaurante e olhar para uma mesa do lado, onde tem 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos, e todo mundo no celular, Sim. né? Isso choca, isso interfere. E olha tudo que a gente falou hoje. Interfere em todas as áreas do desenvolvimento, né? Do corpo até o cognitivo, a ética, tudo que a gente falou. Então, a gente precisa cuidar e olhar para isso.
muito carinho e equilíbrio. Exatamente. E aproveitar esse momento de férias para ressignificar um pouco tudo isso. Então, assim, resgatar jogos, jogo de memória, baralho, dominó, coisa simples. Forca, Mímica, jogo da velha, que você força, só precisa de um papelzinho e um lápis. exatamente. Então, assim, e aí eu torno a dizer, mas meu filho está de férias e eu não. Tudo bem, mas vamos estabelecer um período de qualidade, né? Lembrando, a gente não vai ter o tempo todo, a gente não vai ficar com a criança o tempo inteiro. Você chega em casa às 7 horas da noite, arruma um tempo, conta uma história para sua criança, vai com ela. Um dia que for no shopping, né, Marta? Entra numa livraria. O quanto que a gente tem de oportunidades e que a gente pode dizer, olha, vamos comprar um livro? A gente vai ler juntos. 10 minutos, né? Você senta com a sua criança, lê um livro, faz um joguinho, equilibra cada dia alguma coisa. Então, acho que a ideia não é colocar a culpa ou a responsabilidade no sentido de dizer que os pais estão fazendo tudo errado, mas é a gente voltar sempre para lembrar. Porque a gente entra no piloto automático, a gente começa a fazer as coisas, chega em casa, a gente não tem mais essa coisa, né, de que saiu do trabalho, o trabalho ficou no trabalho. Não, o trabalho vem com a gente no celular. Então, o quanto que a gente precisa impor esse limite enquanto adulto, e a gente sair também dessa, porque a gente fica mentalmente atordoado, e a gente fica pensando no que precisa fazer, no que precisa comprar. Isso é do ser humano, mas a gente precisa sair desse modo piloto automático maluco e começar a ter consciência. Agora eu vou ficar 10 minutos, nem que tenha que pôr um alarme no celular. Agora eu vou parar e vou ficar 10 minutos, vou fazer alguma coisa com a minha criança. Né? Eu tenho então, uma dica, Bianca. Bora, vamos lá. Para cada adulto parar e pensar o que gostava de fazer. Porque você resgatar uma brincadeira que você já brincou, o que você aprendeu com a tua mãe, que você... Nossa, vai ter um outro lugar junto com o teu filho. Quando eu pego um livro do meu filho e mostro para um paciente meu, olha, esse livro é do meu filho, eles ficam alucinados, né? Ou eu conto alguma coisa minha, da minha vida, Sim. Né? Do meu dia a dia, eles adoram. A mesma coisa com os filhos. E às vezes é só ir no supermercado, ou é só ir tomar sorvete na padaria, né? Como a gente está falando aqui, não precisa muito. E né? não é que as pessoas precisam agregar mais uma atividade, porque senão dá a ilusão de que, nossa, meu dia não vai dar as 24 horas. Mas se eu cheguei, nós vamos jantar, e eu posso, junto com meu filho, pedir, me ajuda a preparar uma salada, me ajuda a pôr a mesa, vamos, sei lá, vamos fazer uma salada de frutas, descasca a banana enquanto eu descasco a laranja. A criança, ela quer estar perto, ela quer estar junto, a criança anseia por isso. A gente é que precisa dar esse momento para eles, né? Para as crianças e para os jovens. Óbvio que chega os adolescentes, eles querem ficar trancados no quarto deles, sim. Mas quando sai do quarto, se você construiu esse vínculo, ele vai conversar com você. E ok, a gente vai respeitar que ele quer ficar no quarto conversando com os amigos dele, mas quando a gente for conversar com ele, ele sabe que a gente está ali para ouvi-lo e que a gente vai respeitá-lo. E que a gente também ensinou esse partilhar de vida, né? E não só cobranças. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente não criar esse vínculo, acho que essas memórias afetivas, elas são, assim, vínculos que para a não tem vida preço. inteira. É só isso que você leva da vida. É de um valor, assim, né, inegociável. A gente não negocia esse valor. Então, acho que é amor, né? A gente passa o amor, né? Pelas atividades significativas de brincadeiras, acho que é isso. E cantar junto, e ler, né? Então, eu me lembro, minha filha acabou de entrar aqui na live, eu me lembro que teve uma vez que eu li 15 noites seguidas O Mágico de Oz. Porque ela queria ouvir a história da menina do sapato. Então, lá ia eu contar a história. Então, são pequenos momentos de qualidade que a gente muda a história da nossa vida. Né? Então, o quanto que a gente dá conta de, em pequenos gestos, a gente conseguir fazer essa transformação.
Então, vai depender da gente, adulto, não tem jeito, né? Então, não dá para nossa criança fazer sozinha. Nós somos seres sociais. A gente nasceu para aprender com o outro. Se a gente não se colocar nesse papel de mentor, de guia ali de alguma forma, a gente não vai conseguir vencer isso. Então, acho que isso aí a gente vai pensar assim, poxa, mas o meu filho não quer largar o celular, ele já se acostumou, eu não consigo tirar. Vamos fazer um combinado, abrir o jogo com ele e falar, olha, acho que eu errei, como mãe, como pai, eu acho que eu deixei demais, acho que isso não é legal, né? Eu estou sentindo sua falta, eu quero ter você perto de mim. Então, não vamos colocar ali também, porque tudo que a gente, principalmente para adolescente, né? Tudo que a gente fala que não é bom, aí sim eles querem que a gente diz que não. Então, eles têm a época do contra aí. Então, também pensar que nessa época do contra, a gente pode dizer, eu sinto sua falta, eu quero estar perto de você. Assiste um filme junto, assiste um desenho junto, né? Então, assiste o desenho que a criança gosta. E aí, o que a Marta disse. Mas não assiste passivo, assiste e pergunta. Quem é esse personagem? O que ele faz? Ele é amigo de quem? Por que ele é desse jeito? Né? Então, essa interação, ela é de uma riqueza. E às vezes você já faz isso. Você já senta do lado do seu filho quando ele assiste o desenho. Mas vocês ficam mudos, os dois. Então, começa a fazer uso desse recurso. Eu não vou lembrar de tudo. Tudo bem, não vai lembrar de tudo. Mas vai fazendo uma coisa cada vez. E também não precisa mudar a vida do avesso. Então, a gente pode gradativamente, diz assim, essa semana eu vou, sei lá, ir ao mercado com o meu filho, com a minha filha, e vou conversar. Essa semana eu vou ao mercado. Na próxima semana, no próximo final de semana, eu vou sugerir uma atividade diferenciada sem celular. Daqui a pouco, quando a gente percebe, a nossa vida está tomada de coisas boas, está tomada de interações que criam memórias afetivas, que é isso que a gente precisa, né? Para os nossos filhos conseguirem serem saudáveis. Eu acho que ter uma vida saudável, no sentido emocional, principalmente, né? Eu acho que, já conversei isso até com algumas pessoas e com os meus filhos, eu acho que hoje a maior riqueza que a gente pode ter é a nossa sanidade mental. Porque isso mexe demais com a gente. Então, e a gente sabe que a rede social tem um impacto extremamente absurdo na saúde mental. A gente tem visto depressão cada vez em crianças mais novas e casos graves, casos muito intensos. Então, acho que isso é algo que a gente precisa se preocupar muito e cuidar muito, né? Que a gente dê conta de pensar nisso, né? Na qualidade de vida emocional nossa e dos nossos filhos, para a gente conseguir seguir e ser feliz. Acho que essa é a parte mais importante de tudo. Acho que sim. Então, vamos fechar lá. Dicas, então, para as férias. Vamos ler, vamos ao mercado juntos, converse muito com a sua criança, faça jogos, resgate as suas brincadeiras de infância, compartilhe com as suas crianças, né? Vamos criar esses vínculos, essa oportunidade de trocas com a nossa criança. E tem muita coisa que não precisa de recurso, então, como a Marta disse, fazer uma forca, brincar de amarelinha, qualquer coisa, mímica, e ajudar a cortar uma banana para fazer uma salada de fruta. Então, são coisas que são relativamente simples, mas que trazem que reverbera uma Qualidade uma condição de vida. Que não tem preço, né? Então, acho que isso é muito legal. Brincar ao ar livre, conversar, tomar sorvete com os amigos, com a família, com a mãe, enfim, tudo passear que a gente já falou aqui. Vai passear com o cachorro. Sim, né? sim. Então, vamos movimentar e para trazer essa mudança de cenário. Então, se a sua criança vai brincar de alguma coisa na tecnologia, naquele tempo, que o ideal é que tenha-se um tempo, que você também possa interagir, perguntar, entender, pedir para ele te ensinar. Como que brinca disso? Eu uma vez fui brincar de Minecraft com a minha filha, perdi o boneco. Ele simplesmente sumiu, eu não achava a casa mais, porque é tudo igual, eu não sabia voltar. Aí eu falei, gente, não dá para voltar, eu não sei, eu perdi o bonequinho. Aí ela me ensinou a voltar, então deu tudo certo. O meu filho foi jogar, eu fui jogar videogame com ele, futebol, FIFA.
A bola corria para um lado e eu estava correndo para o outro, porque eu não tenho a mínima noção, nada, zero. Horrível. Ele falou, mãe, você é horrível. Eu falei, tudo bem, eu sou horrível e vamos continuar, que uma hora vai dar certo. Então, a gente continuou brincando. Então, são momentos de prazer, de risada, de brincadeira, de piada, e é muito divertido. Ó, a Paty disse aqui, brincar de faz de conta. Isso mesmo, Paty, perfeito. Brincar de faz de conta também é muito importante. Então, dá para a gente usar coisas de casa, lenços, toalhas, qualquer coisa, e brincar e transformar. Né? Então, criança ama fazer uma cabana, botar um lençol em cima da mesa e se esconder lá embaixo. Piquenique. Exato. Minha filha fazia festas no quarto dela. Então, a gente comprava as coisas no mercado, ela fazia convites, convidava a mim e meu marido, meu irmão, a gente recebia os convites e tinha hora, tinha que bater na porta, tinha todo um procedimento. Pensa que a gente ia entrando no quarto assim? Não. Tinha toda uma regra. Então, a gente entrava no quarto, eu tenho foto até desses momentos. E aí, a gente entrava e tinha que sentar no lugar, tinha ordem para comer as coisas também, viu? Não podia comer qualquer coisa na ordem que quisesse. Então, esse momento que a gente faz com aquilo que a gente tem em casa, né? Naquele tempinho que a gente está em casa. Então, não é um trabalho, na verdade, é só dar uma intencionalidade para aquilo que muitas vezes a gente já tem ali na nossa mão. Bom, muito bem. Acho que finalizamos. Vocês querem falar mais alguma coisa? O pessoal aí quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa nos comentários. E depois também, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade de mandar perguntas para nós no direct. Então, a gente tem o arroba da Nelly, arroba Nelly Mal... Como fala seu nome, Nelly? Malbergier. Malbergier. Então, procurem a Nelly, Marta é Marta Gertel, eu, Bianca Spina. Então, quem tiver interesse, quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida. E aí, para o ano que vem, a gente também vai ter algumas novidades aí, de alguns cursos, de algumas coisas que a gente vai começar a fazer para o ano que vem, pensando em instrumentalizar os pais, a escola, a família, porque a gente precisa dessa informação. Então, muitas vezes a gente acha que tá todo mundo muito seguro porque está em casa, e não necessariamente. Então, a gente vai pensar nisso, a gente já está pensando nisso, organizando, estruturando. Então, fiquem ligadinhos aí, siga a gente, que o ano que vem a gente vai começar a divulgar, então, esses cursos, tanto para profissionais quanto para famílias, para que a gente consiga trazer mais qualidade de vida para as nossas crianças, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, meninas. Beijinho. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que assistiu a gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.